Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara, bom dia. Bom dia para quem está agarrado no trânsito. Para quem está então, você está dando bom dia para quase a maioria da população que circula pelas ruas de Belo Horizonte. Mas vamos lá, Dimara, temos novidade no futebol? Muitas, né, Paulete? Você sabe que a gente está uma rodada aí para terminar o Brasileirão da Série A. A gente já tem que começar a pensar no estadual, na temporada 2011. Ontem a Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Mineiro. Lembrando que são 12 equipes nesse Campeonato Mineiro. Você vai ter um primeiro turno e depois aquele mata-mata, mudando então a fórmula para esse ano. A gente começa com o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro, já na terceira rodada, no dia 12 de fevereiro. O campeonato começa no dia 29. A abertura vai ser com América e Uberaba. Lembrando, galera, que as equipes de Belo Horizonte vão continuar jogando na Arena do Jacaré, porque o Independência agora é para junho ou julho. Entendeu? Era março, agora foi para junho ou julho. Entendi. Entendeu? Então o Cruzeiro aí classificado para Libertadores vai ter mesmo que ir para o Parque do Sabiá, porque, né, os jogos da Libertadores vai receber aonde? Então, a Arena do Jacaré para o Campeonato Mineiro. E no dia 27 de fevereiro, pela quinta rodada, aí tem o Atlético e o América, agora o América Série A do Campeonato Brasileiro. E depois a gente vai ter o América e Cruzeiro no dia 27 de março. Esse jogo. E lembrando o seguinte, pela essa nova fórmula do campeonato, dependendo de classificação de um ou de outro, você pode ter só um Atlético Cruzeiro, que é esse do primeiro turno, se ninguém se classificar, se um deles não se classificar para outra fase. Então, acho que desse jeito é uma fórmula muito mais coesa, porque você tinha 12 equipes, aí classificavam 8, ou seja, você passava um turno todo querendo saber quem é que ia cair, né? Porque era só os 2 que caíam que ficavam de fora. Então, melhorou nessa questão a fórmula de disputa do Campeonato Mineiro. E ontem também, Paulo Leite, a gente teve a oportunidade de ver a primeira convocação do Ney Franco como técnico da seleção sub-20. Por que a gente se refere sempre ao Ney Franco? O Ney Franco é um treinador que fez um trabalho belíssimo no Coritiba, né? Um treinador extremamente ético, correto, profissional, mineiro, e que ainda não teve uma grande chance no futebol mineiro. A gente fica sempre falando dessa renovação dos treinadores. A gente viu aí esse ano os medalhões, com exceção do Muricy, que está na disputa do título, ficarem aí pelo caminho, né? O caso do próprio Luiz Felipe Scolari, do Vanderlei Luxemburgo, e a gente não vê essas oportunidades sendo dadas a treinadores como o Ney Franco, né? Aí o pessoal fala assim, mas ele foi convidado pelo Atlético. Foi. Só que ele estava fazendo um trabalho, ele é tão ético, ele estava fazendo um trabalho no Coritiba, para que o Coritiba chegasse à Série A, como aconteceu, foi o campeão. Então, por isso que ele não veio para o Atlético. E ontem ele convocou, então, a seleção sub-20. A gente tem só um jogador atuando em Minas que está nessa seleção, que é o goleiro do Cruzeiro, o Gabriel, que já havia sido convocado pelo Mano Menezes para a seleção principal, para aquele período de treinamento que a seleção fez em Barcelona, isso, quando o Gomes estava machucado, e aí ele foi. Então, é sem dúvida nenhuma das revelações. Aí o pessoal fala assim, mas e o goleiro do Atlético? Né? Que tem 20 anos. Vamos explicar então para o pessoal. A sub-20, entende-se, ela vai disputar o Sul-Americano, que tem 2 vagas para a Olimpíada de Londres. E o atleta tem que estar com 20 anos no ano de disputa da competição. E ele vai fazer 21 em março. Então, é por isso que o Renan não está nessa convocação, mas acho que é um grande nome para as Olimpíadas, talvez seja o nome mesmo do gol em termos de Olimpíadas, o Brasil chegando à sua classificação. Acho que ele vai ter essa oportunidade, porque daí você não tem essa questão, você pode levar jogadores com um pouco mais de idade, e aí ele pode ser, sem dúvida nenhuma, convocado para as Olimpíadas. Então é por isso que o Renan, todo mundo ficou questionando, ele não aparece nessa lista. Claro que tem os critérios do Ney também. No Campeonato Mineiro, a novidade fica por conta do Funorte de Montes Claros, né? Exatamente. Que chega representando Montes Claros depois de muito tempo sem um representante do norte de Minas no Campeonato Mineiro. E acho que a gente tem que questionar aí a questão do Funorte e pedir para que o pessoal invista nessa situação, porque pela questão do estádio, pela questão de onde vai receber esses jogos, né? É preciso que haja essa estrutura. A gente sempre falou tanto da questão da fazendinha, do Ituiutaba. Começam aí sem dúvida nenhuma, agora a federação está olhando todos os estádios do interior, e a gente vai começar o ano, sem dúvida, que apostar comigo, falando o seguinte: olha, tais e tais estádios não tem condição. Daí, faltando 3 dias para o campeonato, eles começam a liberar todos os estádios. Então, é preciso que a gente tenha alguns critérios. A história se repete. Se repete todos os anos. Então, é preciso que a gente haja dentro desse critério. Só para falar dos 12 times, então: América, Uberaba, Tupi, Vila Nova,
Guarani, Ipatinga, o Guarani de Divinópolis, né? Isso. Ipatinga, voltando Cruzeiro, também. O Guarani voltando também, Cruzeiro, Caldense, Funorte, Atlético Mineiro, Democrata de Governador Valadares e América de Teófilo Otoni. Exatamente, o América de Teófilo Otoni que permaneceu, que fez uma reforma bacana lá no seu estádio em Teófilo Otoni. Tomara que dessa vez ele receba todo mundo bem, porque todo mundo se lembra do jogo que aconteceu lá com o Atlético, jogo em 2 dias diferentes, enfim. Bom, no caso do Cruzeiro, que tem essa decisão, né, final de campeonato pro Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, na Arena do Jacaré, recebendo o Palmeiras. O Cuca tem, a gente fala assim, o Cuca vai ter que mexer na equipe novamente, mas o Cuca tem, por exemplo, a volta do Gilberto, né? Ele tem situações de um grupo muito forte nessa decisão. O time do Cruzeiro ficou aí pelo caminho em resultados que ele não obteve e ainda lamenta, né, dentro de casa, até perdendo pontos importantes, mas ele chega para essa decisão de campeonato, não depende só dele, mas com uma equipe muito forte e voltada para esse título e acreditando muito. O pessoal reclamou um pouquinho do preço dos ingressos, porque o Cruzeiro vai fazer a cadeira comum a R$30, e no jogo do Vasco havia sido o preço de R$20. E o Cruzeiro explica o seguinte: na volta à Arena do Jacaré no jogo contra o Vasco foi feita uma promoção, por isso que custou R$20. Agora está custando R$30. Exatamente. Né? É um jogo que a gente chama top, né? Porque o torcedor cruzeirense pode comemorar um título brasileiro lá. Então é preciso que nesse momento também se entenda isso. As equipes tiveram muito prejuízo com essa saída do Mineirão. Do Atlético pode chegar a 15 milhões, do Cruzeiro 10. Então vou te dizer uma coisa. Quando você pega Morumbi com ingressos ao preço que você vê no próprio jogo contra o Cruzeiro. Então a gente tem que ver que nessa situação, por aqui ainda está tudo muito dentro de uma regra. E as equipes tiveram um prejuízo muito grande nessa situação. E no Atlético, que está aí disputando essa vaga para a Sul-Americana, chega na última rodada com essa possibilidade, ainda depois de ter passado o sufoco que passou, o meia Daniel Carvalho passou por uma cirurgia ontem. Aquela questão do ombro. O Daniel Carvalho, ele foi muito prejudicado nessa temporada com a questão das contusões. As contusões parecem... de contusões, pois né? Parece que acompanham esse jogador, que tem até, e eu disse por várias oportunidades, que para mim tinha sido a principal contratação do Atlético, no sentido que ele jogou efetivamente para o grupo em determinado período. Mas essas contusões atrapalharam muito, e ontem ele teve que passar por essa cirurgia no ombro, e dependendo da necessidade, talvez ele fique aí até 3 meses parado. Então, é um jogador que ficou no banco, enfim, mas neste momento, nessa reta final, ele não vai poder ser aproveitado. Mas é o Atlético aí brigando nessa Sul-Americana e já pensando em 2011.